A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico em Teologia Online. Vamos iniciar agora uma nova disciplina chamada Heresiologia, ou também conhecida como Seitas e Heresias. Nós temos hoje como tema da nossa primeira aula apenas a apresentação e uma introdução do que é seitas e heresias e quais campos nós vamos estudar dentro dessa disciplina. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Para a nossa obtenção de créditos ou para alcançar notas, nós vamos usar 4 metodologias. A primeira é o portfólio de aulas, de atividades. O que é isso? A cada aula que for ministrada, vocês vão fazer um resumo desta aula. E até o final do curso, esse resumo vai valer 4 pontos. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever no caderno de vocês, registro de aula, componente curricular, heresiologia. A data dessa aula foi dia 5/11/2022, professor Humberto Carlos, e o tema da aula, a apresentação do conteúdo didático e a introdução. Aí vocês vão botar lá, resumo da aula. Aprendi que a disciplina de heresiologia fala sobre isso, isso, isso e isso. Heresia é isso, seitas é isso. Vocês vão fazer um resumo do que vocês entenderam da aula. Então, todo final de aula, vocês vão fazer esse portfólio, esse resumo. A segunda forma de obter créditos ou notas é a interação na aula, que vale 1 ponto. Isso é a participação, a comunicação e a contribuição construtiva em cada aula. Aí nós temos um exemplo de que eu estou falando um exemplo sobre heresia, seitas e heresias, e vem alguém para falar sobre a guerra da Ucrânia, ou vai falar sobre política. Se for falar da guerra da Ucrânia e de política, não tiver dentro do conteúdo ao qual está sendo falado, então isso não é uma contribuição construtiva. Isso apenas está desvirtuando um pouco a aula. Então, aquele aluno que participar, se comunicar e com contribuição construtiva, ele vai ganhar 1 ponto. A terceira forma é a presença, que vai valer meio ponto, ou seja, o comparecimento das aulas ao vivo e o acompanhamento das aulas gravadas. E lembrando que eu tenho condições de saber quantas pessoas acessaram, as pessoas que comunicaram, que fizeram ali, compartilharam, pessoas que comentaram durante a aula, tá bom? E por último, vocês vão fazer uma tese contra uma seita ou contra uma heresia, valendo 3 pontos. Um exemplo, eu vou escolher falar sobre a Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová. Vocês vão apresentar lá o que é que os Testemunhos de Jeová defendem, o que é que eles apresentam, e você vai construir uma tese desconstruindo o pensamento daquela seita ou daquela heresia, tá bom? Então, essa é a nossa apresentação para os alunos conseguir suas notas, seus créditos. Estudar sobre seitas e heresias ou heresiologia é um fenômeno religioso nos seus múltiplos contextos, histórico, social e cultural. Então, a partir da contribuição dos diversos instrumentos teóricos oriundos das ciências humanas, que procura de forma interdisciplinar analisar as diferentes manifestações nas suas múltiplas contextualidades que as religiões assumem na sua relação com a cultura e a sociedade. Ou seja, a gente vai estudar seitas e heresias de uma perspectiva religiosa, analisando o seu contexto histórico, social, cultural, procurando interligar com as manifestações atuais, né? Mostrando quais são os seus pontos de vista, a sua cultura, suas influências na sociedade.
Então a gente vai aprender um pouco sobre isso, tá bom? Ainda dentro da área de heresiologia, está concentrado em quê? Na religião, na história e na sociedade. Então, é uma área que busca sempre sistematizar a religião e o fenômeno humano na história. Então, é uma maneira como os historiadores vão registrar que uma religião, que a gente vai aprender sobre religiões mundiais também, mas que as seitas, as heresias, elas defendem tanto na sua parte de vida social, como ela influenciou e como ela influencia vários setores da cultura do nosso cotidiano. Então, vai ser a área de concentração de estudo sobre um pouco sobre isso, tá bom? Por exemplo, quando a gente vai estudar sobre adventista do sétimo dia, os testemunhos de Jeová, os adventistas eles guardam o sábado. Eles têm essa cultura de que não se pode trabalhar. E como é que alguém, na cultura que nós vivemos hoje aqui no Brasil, trabalha dia de sábado? E essa pessoa vai rejeitar o emprego ou vai trabalhar? Então a gente vai estudar um pouco sobre a influência da religião, das seitas, das heresias também nos setores da cultura e do cotidiano, dentro da vida dos seus seguidores. Um exemplo, os testemunhos de Jeová não fazem a questão do sangue, da doação de sangue, da transfusão de sangue. Aí imagine algum parente seu, um familiar seu, um filho, precisando de uma doação de sangue ou de uma transfusão e você não poder, por questões religiosas. Então a gente vai analisar um pouco sobre isso, até onde as religiões ela influencia alguns setores da nossa sociedade, tá bom? Lembrando que o nosso curso é um curso básico, então uma grade curricular do doutorado e do bacharel é diferente do básico. Quando a gente vai para o doutorado é em média de 30 matérias, quando a gente já vai para o bacharel já vai em média de 15 a 20, ou até mais, depende muito do curso, do tempo, do período. Entretanto, no básico a gente vai adotar uma menor matérias, né? Menor matérias de estudo, pois é um curso básico. Nós vamos trabalhar um pouco sobre a matéria apologética, que a gente vai como se defender de algumas seitas e heresias. Nós vamos trabalhar catolicismo, congregação cristã no Brasil, que é a Igreja do Véu. Vamos trabalhar um pouco sobre cultura religiosa, vamos trabalhar sobre espiritismo, um pouco sobre a história das religiões, de uma forma bem básica, sobre islamismo, kardecismo, maçonaria, unicismo, e a gente pode adotar aqui também o grupo Voz da Verdade, bastante conhecido. Eles são unicistas, vocês vão aprender o que é unicista. O mormonismo, né, que são os mormons. Adventista vai trabalhar um pouco sobre as religiões mundiais, como hinduísmo, budismo e islamismo. Vai trabalhar o que é seita, o que é heresia. E vamos trabalhar também sobre a matéria de testemunhas de Jeová. Então o curso básico vai ficar em volta dessas matérias que nós vamos trabalhar. Por que estudar as falsas doutrinas? Tem um texto que eu separei aqui, 1 Timóteo 4,16. Eu vou ler aqui na versão Nova Linguagem de hoje, que diz assim: Timóteo, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina ou com a doutrina. Continue fazendo isso, cuidando de você e da sã doutrina, pois assim você salvará tanto a você como os que te escutam, os que te ouvem, aqueles que tu ensina. Então é interessante a gente observar que o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação com o jovem Timóteo, porque, pasmem os senhores, muitas falsas doutrinas vão surgir de dentro da própria igreja. A grande maioria surgiu de dentro da própria igreja. Então Paulo agora ele vai alertar Timóteo que estudar as falsas doutrinas, estudar essas seitas, essas heresias,
é ele cuidar não só da vida espiritual dele e da sã doutrina, mas também para que isso venha salvar não só a ele, mas também aqueles a qual está ouvindo. Então, por que estudar as falsas doutrinas? Porque é necessário para todo cristão, para a sua vida espiritual, para a sua defesa, para a sua salvação, para também aqueles que estão ouvindo os líderes que estão à frente da grande obra do Senhor, tá bom? Então, é de extrema importância estudar sobre falsas doutrinas. Então, Paulo vai dizer que estudar as falsas doutrinas é cuidar da sã doutrina e salvar sua própria vida e também aqueles a qual ouvem. Então, muitas entidades acabam treinando seus adeptos de porta a porta, especializados a trabalhar com a missão de resgatar para tais suas entidades heréticas. Então é necessário estudar as falsas doutrinas para a gente se defender desses ataques. Eu coloquei aqui também que é necessário conhecer o inimigo para vencê-lo. Botei o exemplo aqui de Davi. Então Davi conhecia bem o Golias, sabia a estratégia para derrubar Golias. Então ele sabia que corpo a corpo não tinha condições de derrubar Golias. Então Davi vai pegar ali as pedras, sua funda, e à distância, com as suas armas, ele derruba Golias. Então o que é que a gente percebe? Que existem batalhas, existem situações que corpo a corpo a gente não vai vencer. Vai ser um pouco à distância. Então é necessário conhecer o inimigo, o tamanho do inimigo, suas armas principais, para que a gente possa vencer. O cristão precisa conhecer os ensinos para não ser engoldado, né? Ou seja, atraído por falsos ensinamentos. Nós temos aí Tito 1:9. Tendo conhecimento da verdade, poderemos combater os falsos ensinos, como também apresentar a verdade dos que necessitam. Então não se trata de gostar ou não gostar, ou de estudar religiões e seitas. Trata-se de um compromisso com a verdade diante de Deus e dos homens. Então nós vamos aprender, é necessário estudar sobre heresiologia, pois é um compromisso de cada um dos cristãos consigo mesmo, com Deus e com a verdade. Então seitas e heresias estão surgindo em proporções alarmantes no continente americano, principalmente aqui no Brasil, né? A gente está tendo, o Brasil ele é muito assim aberto. O Brasil ele é laico, então ele permite outras religiões, outros pensamentos sejam tem espaço dentro da nossa nação para que eles possam ensinar suas seitas e heresias, pois o Brasil ele permite que as religiões façam seus cultos, seus ensinamentos. Então aqui no Brasil a gente sofre muito com os ataques de falsas doutrinas. Então é muito necessário a gente aprender. E por último, faz parte dos estudos escatológicos, como prova da vinda de Cristo. Porque Jesus disse que com o passar do tempo o amor de muitos esfriarão e muitos falsos profetas, falsos mestres iam surgir. E vão surgir justamente com as suas falsas doutrinas. Então está dentro de um estudo escatológico. Por isso é necessário a gente estudar. Dentro agora do conteúdo de religião, porque a gente vai estudar heresiologia, mas muitas seitas e heresias surgem de religiões. Mas o que é religião? O termo religião vem do latim, que significa religare, significa ligar-se novamente. É também um conjunto de práticas e princípios que regem a relação entre o homem e uma divindade. Então, a ideia de religião é de alguém, de um ser humano, que está conectado, foi religado a uma divindade. No cristianismo, essa religação, essa conexão, surge a partir do momento em que o homem se converte e se arrepende de seus pecados. O homem é regenerado e é justificado. Então, a partir daquele momento, ele está conectado de novo com Deus. Houve ali a reconciliação.
tá bom? Dentro de prática de outras religiões, se fazem rituais. Por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, existem rituais de passar um mês dentro de um quarto, um mês, né, trancado, 7 dias trancado num quarto, participando de rituais. E aí isso vai variar de religião para religião. Então o termo religião, em sua aplicação básica, tem uma ideia de certos poderes sobrenaturais que podem exercer também autoridade sobre os homens. Então muitas pessoas acabam se envolvendo ou procurando religião por uma necessidade espiritual, outros para adquirir poderes sobrenaturais e outros para adquirir e exercer autoridade sobre os homens. É interessante a gente observar que o início da civilização dentro do território da história do mundo, quem comandava, quem era o guardião da verdade, dos oráculos, era a religião. Hoje nós temos aí a ciência, a partir do século XVII, século XVIII, a partir do iluminismo, a ciência vai tomar conta, né, das verdades e de assuntos que regem a nação ou um país. Mas agora nós estamos vivendo novos dias em que a religião, de fato, está retomando de novo essa autoridade de responder e de ditar, né, os sentidos morais, os sentidos espirituais de uma nação. Então, a religião ela sempre teve um poder de exercer uma autoridade máxima, né? Você vai observar que é através da religião que vai surgir, muitas vezes, as leis morais, civis, espirituais de um povo. Então, a religião ela tem sim a sua importância dentro de uma cultura, dentro da sociedade. Mas a gente vai observar que o que faz muito procurar também uma religião é a religião ela tem um poder de forçar, né, e fazer com que os seres humanos evitem fazer certas coisas. Então a religião ela vai ditar algumas regras ou algumas leis. Por exemplo, se você observar a religião judaica, Moisés vai dizer que era proibido comer alguns animais do mar de couro, que era proibido comer porcos, comer morcegos. Então você vai observar que a religião ela vai exercer, ela vai fazer com que certas coisas sejam evitadas. A religião também vai fazer com que haja vou dizer assim, um cumprimento de alguns rituais. A religião também vai sustentar crenças e seguir um caminho específico para certas pessoas. As religiões ensinam boas regras de conduta, mas também as que colocam também as más condutas dos seus seguidores, né? Algumas seguem a um Deus, apenas a um Deus. Outra religião tem uma cultura politeísta de vários deuses. Então, dentre as muitas religiões, a maioria são pagãs, ou vamos dizer assim, politeístas. Nós temos monoteísta apenas o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que se submetem apenas a um Deus. Nós temos aí que a religião criam, né, reforma e desconhece o caminho que é Cristo. Muitas seitas e heresias vão criar alguns ensinamentos que vai desconhecer o caminho que é Cristo, que vai negar que a Bíblia é uma verdade absoluta. Então vai existir aí também alguns ataques de uma religião para outras religiões. Por que um homem é um ser religioso? É interessante a gente observar que quando Deus criou o homem, está lá escrito em Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a palavra imagem no hebraico, tislem, quer dizer sombra.
é a parte imaterial do homem. E a parte semelhança, no hebraico, denut, quer dizer aparência material, quer dizer a forma material. Então Deus criou um homem não parecido com ele na questão de imagem, como semideuses, como muitos defendem por aí. Mas Deus criou o homem com duas substâncias, a material, a física palpável, e a imaterial. E dentro do campo imaterial que Deus fez o homem, a sua imagem, que é a parte imaterial, está a espiritualidade, a racionalidade e a moralidade. Então Deus criou o homem, um ser espiritual, que tinha capacidade e necessidade de se relacionar com ele. Deus criou o homem com a racionalidade perfeita, que tinha a capacidade de descobrir, compreender e dominar as coisas. Deus criou o homem com a sua imagem, né? Essa sua imagem aí também é a questão de moral. Deus criou o homem com a capacidade do senso de saber do que é certo e o que é errado. Então Deus criou o homem tanto materialmente como imaterialmente perfeito. Tá bom? Deus criou o homem material, a sua parte física perfeita, suas estruturas, suas necessidades. Aí a gente está falando audição, visão, tato, paladar, sentimento, tudo que Deus criou para o homem foi perfeito. Sua forma social também foi perfeita. Sua capacidade de se relacionar e viver em grupos era perfeito. Mas isso agora vai ser, podemos dizer assim, degradado. Isso vai ser agora, vamos dizer assim, danificado através do pecado. Que alguns vão falar aí de depravação do homem. E aí o homem vai ficar imperfeito na sua vida imaterial e na sua vida material. Então, um homem é um ser religioso porque Deus fez o homem um ser religioso, espiritual, com necessidade de se relacionar com o divino. Então, alguns vão voltar para esse Deus, o Criador, o Soberano, que é Elohim, né? Hashem. Alguns vão se voltarem para Deus e outros vão pegar os seus desejos e vão querer adorar outros deuses. Então a gente vai ver que o homem tem a necessidade, é um ser religioso porque ele tem uma necessidade espiritual dentro dele. E o que é heresia? A palavra heresia vem do grego, aeresis, significa uma escola de pensamento que produz opinião, escolha, preferência de uma doutrina que nega ou contraria doutrina estabelecida por outro grupo. Então, quando a gente fala o que é heresia, heresia é uma escola de pensamento. Eu não estou falando de uma escola física apenas, mas aqui eu estou falando de uma escola que vai no mundo da ideia. Lembra que o homem foi perfeito na parte moral? Aí agora a parte imoral do homem vai fazer com que esse homem tenha escolha, opiniões, desejos, que vai de contra o que Deus estabeleceu. Então muitas seitas e heresias vão surgir através daí, dessa escola de pensamento, que vai produzir opinião, escolha e preferência, e até mesmo a prática. Então isso é heresia. Quando se fala de seita, seita vem do latim secta, que significa partido, facção, escolha ideológica e filosófica. Então, a partir do momento que eu escolho um partido, a partir do momento que eu escolho uma facção, a escolha, isso é uma seita. A partir do momento que eu vou defender com a própria vida até a morte um tipo de pensamento, eu estou participando de uma seita. E quando a gente fala de seita, muitas vezes no sentido tanto seitas e heresias, são aquelas que vão de contra a palavra de Deus, aquilo que Deus estabeleceu como alvo para o homem fazer, tá bom? E aí nós temos, dentro das seitas e das heresias, o ato de um indivíduo, de um grupo afastar-se da palavra de Deus, de adotar suas próprias ideias ou de outro. Então muitas vezes as pessoas adotam não a sua opinião, sua ideia,
mas a opinião de outros, são influenciados e abandonando a verdade. E daí surgem as grandes heresias, que infelizmente até mesmo dentro da própria igreja. No século I, a heresia era negar o evangelho pregado pelos apóstolos. Pasmem, senhores, muitas heresias surgem de dentro das próprias igrejas. No período apostólico, as seitas heresias eram negar o evangelho e o apostolado e a divindade de Cristo. Então esse era o veneno, né, que era implantado dentro das igrejas no período apostólico, tá bom? E aí vai surgir outras heresias também, mas as principais eram essas. Quando a gente fala de heresiologia, como surgem, por que se formam e como se formam as seitas heresias? Vem de uma discordância doutrinária, as heresias vão surgir. Muitos desses fundadores acabam dizendo que tem novas revelações e visões. Existe um monopólio pelo poder, pois eles querem ser mais poderosos, querem exercer mais autoridade, mais poder do que outros. Desconfiança nas autoridades eclesiásticas constituídas. Eles querem desfazer das autoridades atuais e dizer que Deus, a divindade ou a religião agora, pediu para que ele seja essa nova autoridade. Conflitos internos, né? Às vezes alguém está dentro de uma própria, dentro da igreja ou dentro de outra instituição, de repente tem um conflito entre eles e ali cada um cria uma seita. Muitas seitas heresias surgem também, ou vão surgir, de uma ação diabólica, né? Muitas têm a imposição do medo e outras do cumprimento das escrituras. Quando eu vou falar aqui imposição de medo, então existem pessoas, eu vou falar aqui de um filme bem conhecido, Ghost, do outro lado da vida. Aparentemente, quando a gente assiste Ghost, é um filme lindo, a trilha sonora bonita, a história de amor. Então, aparentemente ali nós vemos um filme romântico. Mas quando você vai perceber, existe ali uma ação diabólica e uma imposição do medo. Qual era? Que a cartomante, ela não era médium. Ela enganava as pessoas com as cartas que lia a mão. Mas de repente, ali um espírito consegue ter contato com essa cartomante. E ela fica com medo. E esse medo, ele começa a atormentar ela, a perturbar com ela, ao ponto de ela ficar neurótica, ao ponto de dizer assim, vou lhe ajudar. Então muitas pessoas acabam cedendo a alguma seita, alguma heresia, por uma imposição do medo da ação diabólica. Então muitas pessoas às vezes acabam indo para outras religiões com medo de que um espírito maligno fique ali atormentando seus filhos, parentes ou até mesmo a sua própria vida, tá bom? Então é comum algumas pessoas irem para outras religiões por causa disso. Como identificar um surgimento herético? Por aquilo que eles pregam em relação a Cristo, pecado, morte e trindade, porque negam a autoridade exclusiva da Bíblia e pelas suas novas visões e revelações que são totalmente contrárias ao que a Bíblia defende. Então a gente vai identificar como? Eles afirmam a divindade de Cristo, eles vão dizer assim, ou Cristo era homem, ou Cristo era apenas Deus. E como a gente bem sabe, existe a união hipostática. Cristo era 100% homem e 100% divino. Então quando alguém nega qualquer uma dessas natureza, nós temos aí, vamos identificar como um falso ensino, uma heresia. Então, a gente vai identificar quando nega a natureza, tanto humana como divina de Cristo. Quando também desfaz da doutrina da Trindade e quando se preocupa muito mais com o corpo humano do que a própria alma. Então, nós observamos isso aí. A maioria das heresias não resiste à confrontação lógica com a história, a ciência, a Bíblia e a própria religião. Porque se você for estudar o que eles defendem, com a história vocês desconstroem.
Com a ciência você desconstrói. Com a Bíblia você vai desconstruir. E com a própria religião deles, você acaba vendo que eles entram muitas vezes em contradição. Quais as estratégias utilizadas geralmente para heresiologia? Excesso de interesse pelos convidados. Convidam muito. Eles não se preocupam com a qualidade, mas sim com a quantidade. Quanto mais adeptos, melhores. Isolamento familiar e social. Então, muitas das seitas heresias isolam seus membros, ao ponto que não querem que eles relatem os rituais que são feitos lá dentro. É um bombardeio intelectual. Enfatização do seu líder como a figura preeminente. O líder, o fundador, é um profeta. É a figura máxima. Ou seja, se vocês observarem, falem de qualquer outra figura. Só não fale dos líderes ou dos fundadores dessas seitas. Aliciação e abuso e exploração sexual. Se você for pegar aí, nós tivemos aí um escândalo no Brasil daquele João de Deus, né? Que usava o espiritismo muitas vezes para abusar das mulheres. Então você vai ver que muitas seitas heresias existe um abuso, uma exploração sexual, tanto com crianças como mulheres. A gente tem uma depravação imensa dentro aí, tá bom? Então, ficamos até aqui. Vocês agora vão fazer o resumo de cada uma dessas aulas que serão ministradas. Então, vocês vão fazer já aí o primeiro resumo do que vocês entenderam dessa apresentação e dessa introdução. Não percam as demais aulas, pois será de muita importância, de muita valia, para que você não venham cair nessa máquina que está tendo em nossas voltas, esse bombardeio heréticos que atacam a igreja, tá bom? Que Deus vos abençoe. Até a próxima aula.